Você já ouviu falar de alguém que entrega o segredo do próprio sucesso para os concorrentes e ainda assim vence todos os anos? Parece impossível, não é? Mas numa pequena cidade do interior havia um homem simples, de mãos calejadas e fala mansa, que carregava uma sabedoria tão profunda que nem mesmo os mais estudiosos conseguiam explicar. Ele era o campeão absoluto das feiras agrícolas. Ano após ano, voltava para casa com o troféu de melhor milho no peito e um sorriso no rosto. Mas o que ninguém sabia é que ele entregava suas melhores sementes para os próprios concorrentes. Sim, ele dava, de graça, o que tinha de mais valioso, e mesmo assim seguia vencendo. Como isso era possível? Qual era o segredo dele? Foi preciso um repórter curioso, uma pergunta inocente e uma resposta que mudaria o jeito de muita gente enxergar o sucesso, a competição e a vida. O que você vai ver agora não é só a história de um fazendeiro, é a história de uma lição silenciosa, que viajou no vento, cruzou cercas, tocou corações e deixou toda uma cidade em choque. Todo ano, na última semana de setembro, a cidadezinha de São Clemente se transformava. As ruas de terra batida ganhavam bandeirinhas coloridas, os tratores brilhavam como se fossem carros de luxo, e o cheiro de pamonha, milho assado e café coado dominava o ar. Era tempo de feira agrícola, o evento mais esperado por todos os moradores e produtores da região. Ali, além de exposições e barracas típicas, acontecia a disputa mais acirrada do ano. Quem levaria o troféu de milho gigante, símbolo máximo de excelência agrícola do município? E não importava quantos concorrentes aparecessem, nem quantas inovações surgissem no campo. Um nome se repetia, ano após ano, como campeão absoluto: Seu Ademir. Homem de fala calma, pele curtida pelo sol e mãos que contavam histórias por si só. Chegava sempre dirigindo seu velho caminhão azul claro, com o mesmo chapéu de palha e a caixa de madeira onde trazia cuidadosamente suas espigas. E não era qualquer espiga. As pessoas se aproximavam para ver de perto o que mais parecia uma obra de arte. Milhos enormes, dourados, simétricos, perfeitos. Era como se o próprio solo tivesse escolhido abençoar aquela plantação. Na primeira vez que venceu, muitos pensaram que foi sorte. Na segunda, acharam que talvez tivesse comprado algum tipo de semente especial. Na terceira, começaram a desconfiar de tudo. Tem coisa aí. Ninguém ganha 3 anos seguidos assim. Ele deve guardar algum segredo, uma técnica só dele. Isso aí não é milho, é feitiçaria. Mas seu Ademir nunca dava importância aos boatos. Recebia o troféu com humildade, sorria, apertava mãos, tirava fotos e voltava para casa antes do fim da festa. Dizia apenas: milho bom nasce do cuidado, da terra, da água e da intenção. Pouca gente entendia o que ele queria dizer com aquilo. Mas a verdade é que seu Ademir não se preocupava em explicar. Só que naquele ano, um novo olhar o observava de longe. O de Bruno, um jovem repórter recém-formado, enviado por um pequeno jornal da capital para cobrir o evento rural. Para ele, a história do fazendeiro campeão parecia boa demais para ser só sobre milho. E quando ouviu, por acaso, um comentário vindo de um dos expositores frustrados, seus olhos se arregalaram. Ele ainda teve a coragem de me dar a semente dele esse ano, e mesmo assim me venceu. Pode uma coisa dessas? Bruno, que já preparava uma matéria genérica sobre a feira, largou o bloco de anotações e encarou a direção onde o velho fazendeiro estava. Ali, pela primeira vez, sentiu que havia encontrado algo maior do que uma simples reportagem. Bruno nunca tinha pisado em uma fazenda antes daquele dia. Recém-formado em jornalismo, filho da cidade grande, acostumado com barulho de buzina e café de máquina, achava que cobrir uma feira agrícola no interior seria, no máximo, uma pauta tranquila para encher espaço no caderno regional do jornal. Mas agora,
parado no meio da multidão, ouvindo um produtor rural reclamar por ter recebido sementes do próprio campeão, Bruno sentiu uma faísca. Aquilo não fazia sentido. Quem, em sã consciência, entrega seu maior trunfo aos concorrentes? O jovem repórter observou seu Ademir de longe. O velho estava encostado num dos pilares de madeira do galpão principal, segurando uma garrafa térmica de alumínio, calmamente tomando café, como se todo aquele alvoroço da feira não fosse com ele. Era um contraste vivo com os outros produtores, todos querendo se destacar, aparecer, competir. Bruno não perdeu tempo. Pegou seu celular, testou o gravador, ajustou a câmera fotográfica pendurada no pescoço e atravessou a multidão decidido. Mas à medida que se aproximava do velho fazendeiro, algo estranho aconteceu. A pressa deu lugar ao respeito. A vontade de arrancar uma manchete virou curiosidade sincera. Seu Ademir percebeu a aproximação e olhou diretamente nos olhos do rapaz. "O senhor é o repórter da cidade?" perguntou antes mesmo que Bruno dissesse uma palavra. "Sou sim, Bruno", respondeu surpreso com a gentileza e firmeza da voz do homem. "Já vi gente anotando por aí, sempre dá na mesma. Falam do milho, do troféu, das espigas grandes, mas ninguém pergunta o que realmente importa." Bruno sorriu, meio sem graça. "E o que é que realmente importa, seu Ademir?" O fazendeiro virou os olhos para o horizonte, como se enxergasse além dos campos da feira. "O porquê? Todo mundo vê o que eu colho. Poucos querem saber o que eu planto. E para quê?" Aquilo ficou martelando na cabeça do repórter. Ele se apresentou formalmente, pediu permissão para fazer algumas perguntas, e logo estavam sentados num banco de madeira, afastados do burburinho, em meio a sacos de sementes empilhados. "O senhor poderia me explicar uma coisa?" Bruno perguntou, tirando o bloco do bolso. "É verdade que o senhor distribui suas melhores sementes de milho aos seus vizinhos, mesmo sabendo que eles competem com o senhor na feira?" Seu Ademir não respondeu de imediato. Tomou mais um gole de café, olhou fixamente para o jovem e soltou uma risada baixa, carregada de simplicidade. "É verdade, eu dou sim. E se você quiser entender o motivo, vai ter que ouvir uma história que não cabe só em números, nem em manchetes." O gravador já estava ligado, mas Bruno nem percebia mais. O silêncio entre suas perguntas e as respostas de seu Ademir era preenchido por algo mais denso que palavras: tempo, sabedoria, intenção. O velho olhou para os grãos em sua mão, passou os dedos lentamente por cima deles e começou. "Sabe, rapaz, o milho é um teimoso. Ele não cresce só com água e sol. Ele precisa de companhia." Bruno franziu a testa, confuso. "Companhia?" "É. A polinização do milho acontece pelo vento. O pólen de uma espiga voa para o campo vizinho, mistura com outras, e assim nasce o que você vai colher no futuro. Se meus vizinhos plantarem milho ruim, o vento traz esse pólen para minha lavoura. E aí, o meu milho também começa a se perder." Bruno arregalou os olhos, começando a entender. "Então o senhor compartilha as melhores sementes com eles para garantir que o que volta com o vento seja de boa qualidade também?" Seu Ademir assentiu com um sorriso sereno. "Se eu quiser milho bom, preciso que os outros tenham milho bom também. E mais, quando eles colhem bem, comem melhor, vivem melhor. E isso volta para mim de um jeito ou de outro. É o campo ensinando a gente a viver. Quem planta só para si, colhe bem menos do que pensa." Aquela frase caiu como uma pedra no peito do repórter. "Mas o senhor nunca pensou em guardar essas sementes só para si? Em proteger seu segredo?" O velho suspirou fundo. A pergunta parecia inocente, mas o olhar dele ficou mais sério. "Já pensei. No começo guardei tudo. Fui egoísta. Vencia, sim. Mas me sentia sozinho. Os vizinhos perdiam tudo. O comércio da cidade ia mal. O desânimo tomava conta. Um dia veio uma praga e destruiu minha lavoura, só a minha.
Bruno ouvia em silêncio absoluto. Um dos vizinhos daqueles que eu nunca ajudei veio e me ofereceu as melhores sementes que ele tinha, sem perguntar nada, sem cobrar nada. Naquele dia eu entendi. O velho se virou para Bruno, olhos marejados, mas firmes. Eu venci aquele ano, mas não pelo milho. Venci porque aprendi que ninguém colhe excelência sozinho. Ou a gente cresce junto, ou a terra não sustenta. Bruno, acostumado a entrevistas com respostas ensaiadas, mal sabia o que dizer. Seu bloco de anotações tremia em sua mão. Não por nervosismo, mas por emoção. E mesmo depois de tudo, o Senhor continua dando suas melhores sementes? Sempre. E quanto mais eu dou, mais minha lavoura floresce. Talvez porque o vento leve as sementes, ou talvez porque o que a gente espalha com o coração sempre volta multiplicado. Silêncio. Só se ouvia, ao fundo, o barulho do vento batendo nos galpões da feira. Bruno desligou o gravador, fechou o caderno e ficou ali, parado. Sabia que tinha escutado algo que valia mais do que qualquer prêmio. Na manhã seguinte, Bruno não voltou direto para a redação. Algo dentro dele dizia que aquela história ainda não estava completa. Então, com a permissão de seu Ademir, dirigiu até a fazenda do velho campeão, uma propriedade modesta, rodeada de milharais que pareciam dançar com o vento. O portão era de madeira velha, o chão batido e seco, mas a atmosfera era de paz, de propósito. Lá conheceu Dona Marta, esposa de seu Ademir. Uma mulher sorridente, de fala doce, que o recebeu com café fresco, bolo de fubá e olhos de quem já tinha visto muita coisa. Enquanto esperavam seu Ademir terminar a lida da manhã, ela puxou conversa. Ele não era assim, viu? Bruno, curioso, arqueou as sobrancelhas. Assim como? Generoso, calmo, paciente. No começo, ele era duro como enxada velha. Só pensava em ganhar, em ser o melhor. Queria guardar segredo de tudo. Achava que ajudar os outros era jogar contra si mesmo. Ela tomou um gole de café e continuou. Teve um ano, há mais de uma década, que a lavoura dele era a melhor da região. Tudo verde, firme, no ponto. Mas naquele ano, o céu fechou. Veio a seca, depois uma praga. Tudo que ele tinha virou cinza. Bruno escutava em silêncio absoluto, como se cada palavra fosse uma peça de um quebra-cabeça finalmente encaixando. Os vizinhos que ele nunca deu nem bom dia foram os que bateram aqui no portão. E um deles, seu Nestor, o mais pobre de todos, apareceu com um saco de sementes e um sorriso nos olhos. Disse: "Você vai precisar disso mais do que eu." Seu Ademir apareceu nesse momento, limpando as mãos com um pano. Ouviu a última frase da esposa e apenas sorriu. "Nunca esqueci aquele dia", disse ele, sentando ao lado de Bruno. "Eu tinha tudo e perdi. Ele tinha quase nada e me deu tudo." Bruno engoliu em seco. Aquela era mais do que uma entrevista. Era um mergulho na alma de alguém que havia sido transformado pela compaixão. Depois disso, eu mudei. Comecei a ensinar o que sabia, a trocar sementes, a visitar as lavouras vizinhas, e no ano seguinte, a colheita foi a melhor da minha vida, não só a minha, a da cidade inteira. Ele se levantou, caminhando até a varanda. Do alto, apontou para os campos dourados que balançavam suavemente. "Vê isso? Cada pé desse milho carrega um pouco da semente de alguém. Do Nestor, da Marta, dos vizinhos, de mim. É como a vida devia ser, entrelaçada." Bruno estava emocionado, mas tentava manter a postura profissional. "O senhor já pensou em parar de competir?" Seu Ademir riu. "Competição? Isso aqui não é uma guerra, é uma celebração. O troféu é só consequência. Meu verdadeiro prêmio é ver o campo florescendo, mesmo nos terrenos dos outros." O repórter fechou o caderno. Não precisava mais de anotações. Ele havia entendido e sentia pela primeira vez na carreira que aquela matéria não era apenas uma história para ser contada. Era uma verdade para ser vivida.
Bruno voltou para a cidade grande com um sentimento que não conseguia explicar. Tinha saído em busca de uma pauta comum e voltava com algo raro, uma história que o havia transformado. Durante a viagem, ele não conseguia tirar da cabeça as palavras de seu Ademir. Se eu quiser milho bom, os vizinhos também precisam ter milho bom. O que a gente espalha com o coração sempre volta multiplicado. No dia seguinte, Bruno chegou cedo à redação. Sentou-se em frente ao computador e começou a digitar. As palavras vinham com facilidade, como se já estivessem guardadas dentro dele há muito tempo, apenas esperando o momento certo para sair. O título do texto foi simples, mas poderoso. O fazendeiro que vencia porque ajudava os outros a vencerem. A matéria começava descrevendo o clima da feira agrícola, o brilho das espigas douradas, a admiração do público, mas logo mergulhava fundo na entrevista, nas falas de seu Ademir e principalmente na lição silenciosa que ele espalhava pelo vento. Quando o texto foi publicado no site do jornal, Bruno achou que teria um alcance limitado, como de costume. Mas não foi o que aconteceu. A matéria viralizou nas redes sociais locais. Foi compartilhada em grupos de agricultores, professores, igrejas e até em reuniões comunitárias de outras cidades. Na semana seguinte, um grupo de produtores da região marcou um encontro. Queriam conversar, trocar experiências, criar uma rede de cooperação como a de seu Ademir. Começaram a compartilhar sementes, técnicas, histórias. Um deles disse: "Antes, eu via meu vizinho como inimigo de lavoura. Agora, vejo como parte da mesma colheita." Enquanto isso, o próprio Ademir seguia sua rotina tranquila, sem saber da comoção que sua história causava. Foi Dona Marta quem contou a ele, dias depois, com o celular na mão e os olhos marejados: "Olha aqui, Ademir, estão falando de você no jornal da capital." "É mesmo?" Ele respondeu com calma. "E o que estão dizendo?" Ela o abraçou e sussurrou: "Que o mundo precisa de gente como você." Ele sorriu, não pelo reconhecimento, mas porque no fundo sabia que estava fazendo a coisa certa, mesmo que ninguém estivesse olhando. E antes de voltar para o campo, murmurou: "Se minha história inspirar alguém a fazer o bem, já valeu cada semente que eu entreguei." Alguns meses se passaram desde a feira. O milho já havia sido colhido, os campos voltavam a descansar. Mas a história de seu Ademir continuava germinando, como semente bem plantada em terra fértil. Na redação, Bruno seguia com sua rotina de pautas, entrevistas, correria. Mas algo dentro dele tinha mudado. Ele agora via as histórias com outros olhos. Buscava o que ninguém estava olhando. Valorizava o que não dava clique fácil, mas tocava fundo. Certo dia, sentiu vontade de voltar à fazenda. Não para outra entrevista, mas para agradecer. Chegou numa tarde silenciosa, com o céu dourado do interior pintando o horizonte. Seu Ademir estava sentado na varanda, olhando os campos, como quem contempla o tempo. "Achei que você só voltaria na próxima feira", disse ele, sorrindo, antes mesmo que Bruno abrisse a boca. O repórter riu, envergonhado. "Vim por outro motivo dessa vez. Vim te agradecer. O senhor não me deu só uma entrevista, o senhor me deu uma lição de vida." Ademir olhou para ele sem pressa. "A gente planta sem saber o tamanho da colheita, rapaz. Às vezes, uma palavra vira floresta no coração de alguém." Bruno se sentou ao lado dele. Ficaram em silêncio por alguns instantes, ouvindo o vento correr entre os milharais recém-colhidos. "A matéria que escrevi mudou muita coisa, sabia? Os fazendeiros estão se reunindo, estão trocando sementes, ajudando uns aos outros. Seu nome virou exemplo. Seu Ademir não pareceu se impressionar. A vida tem fome de boas sementes. Se a gente espalha, ela sabe o que fazer com elas." Bruno, então, com os olhos fixos no campo, perguntou: "O senhor acha que vale a pena continuar ajudando, mesmo quando ninguém retribui?" O fazendeiro respondeu sem hesitar: "A semente não escolhe o solo.
Ela apenas faz o que nasceu para fazer. E se uma só germinar, já valeu a pena. Ali, naquele fim de tarde, Bruno entendeu algo que nenhum diploma, curso ou redação havia ensinado. O verdadeiro valor de uma história está no que ela transforma. E o verdadeiro sucesso está em fazer com que outros também floresçam. Antes de ir embora, Bruno apertou a mão de seu Ademir com força e respeito. Sabia que nunca mais veria o mundo do mesmo jeito. Ao descer a estrada de terra, olhou pelo retrovisor e viu o velho fazendeiro parado na varanda, acenando com simplicidade, como quem já tinha feito sua parte no mundo. E naquele instante, com o coração cheio e a mente em paz, Bruno murmurou para si mesmo: a verdadeira colheita de um homem não está no que ele guarda, mas no que ele espalha. E assim, termina a história do fazendeiro que entendeu que o verdadeiro sucesso não está em vencer sozinho, mas em fazer com que todos ao redor também floresçam. Em um mundo onde tanta gente esconde o que tem de melhor, seu Ademir escolheu o caminho mais raro: dividir, ensinar, espalhar. E descobriu que quanto mais se doa, mais a vida devolve. Se essa história tocou o seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa lição e aproveita para dizer de qual lugar você está nos acompanhando. E claro, se inscreve no canal para não perder histórias reais, emocionantes e surpreendentes como essa. Até a próxima!